Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Grendene SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.grendene.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Grendene SA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Grendene SA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Rudimar Dalmonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor vice-presidente, e Alceu Albuquerque, diretor financeiro e de relações com investidores, bem como os principais gestores da companhia. Passarei a palavra ao senhor Alceu Albuquerque. Por favor, senhor Alceu, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 e dos números acumulados desses 9 primeiros meses do ano. Então, esse terceiro trimestre foi um terceiro trimestre em que registramos resultados bastante robustos, com crescimento de receita, crescimento de todas as margens e crescimento tanto do resultado operacional recorrente como do resultado líquido recorrente. Embora estes resultados sejam sólidos e bastante robustos, isso não reflete a dinâmica do trimestre, que foi um trimestre, assim como os 2 trimestres anteriores, um trimestre bastante desafiador, em que esse resultado foi conquistado dia após dia, foi bastante brigado. E esse resultado, ele vem majoritariamente impulsionado pelo desempenho do mercado interno, como eu vou falar mais na frente. Então, como é que foram os números do trimestre? O volume, ele se manteve estável com uma leve queda de 1,5%, atingindo 40,5 milhões de pares embarcados, sendo que no mercado interno nós apresentamos um crescimento de 1,1%, enquanto no mercado externo o crescimento, houve um recuo de 13,5%. A receita bruta ela cresce 10%, atinge 926,5 milhões de reais, sendo que no mercado interno o crescimento é de 13,2% e no mercado externo há um recuo de 5,4%. O resultado do mercado interno ele é impulsionado pelo desempenho tanto da Melissa, que teve um resultado bastante robusto no sell-in, como eu vou falar mais na frente,
como o segmento masculino da divisão 1, composto pelas marcas Raider, Cartago e Mormai, como pela Grandene Kids. Quando a gente vê aqui a receita bruta, ela cresce numa intensidade superior ao crescimento ao recuo do volume. Isso reflete o crescimento da receita bruta por par, próximo a 12%, que foi puxado e é reflexo não só de um reajuste de preço concedido no início do ano, mas também por um mix de maior valor agregado. O lucro bruto, ele cresce 14,5%, atinge 358,7 milhões de reais, refletindo aí um crescimento da margem bruta de 2,4 pontos percentuais, a qual chega a 47,9%. Esse crescimento do lucro bruto, ele reflete tanto o crescimento da receita líquida, quanto menores custos de produção, impactado aí principalmente pelo fator matéria-prima, assim como nós observamos nos últimos trimestres em que divulgamos os resultados. O EBIT recorrente, ele cresce numa intensidade bem elevada, 31,6%, atinge 161,2 milhões de reais e representa um crescimento da margem EBIT recorrente de 3,7 pontos percentuais, atingindo 21,5%. Ou seja, este crescimento da margem é reflexo do crescimento da receita líquida, de menores custos de produção, mas também reflete o nosso esforço de fazer uma gestão ainda melhor das nossas despesas operacionais recorrentes, que crescem numa intensidade inferior ao crescimento da receita líquida. E, por fim, o nosso resultado líquido recorrente atinge quase 240 milhões de reais, é um crescimento de 45,9%, com uma margem líquida recorrente de 31,9%, ou seja, um crescimento de 8,1 pontos percentuais em relação à margem líquida recorrente do terceiro trimestre de 2023. E esse crescimento de 46% do resultado líquido recorrente, ele reflete também um resultado financeiro substancial que tivemos no trimestre. Aqui, como já sabemos, ali em janeiro deste ano nós tivemos a entrada da Lei 14.789, que passou a tributar os nossos incentivos de ICMS pela PIS e pela COFINS, também pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, me desculpem, mas em contrapartida o governo ele garantiu um crédito de 25% sobre a depreciação dos empreendimentos em que nós temos os incentivos estaduais. Então, aqui esse slide é para mostrar, para nós compararmos laranja com laranja. A receita líquida deste terceiro trimestre foi 749,5 milhões de reais. Ela teria sido 755,6 milhões de reais se não fosse a tributação pela PIS e COFINS dos nossos incentivos estaduais, ou seja, o crescimento teria sido de 9,7 contra o reportado de 8,8%. O CPV, que cresceu 4% e totalizou 390,7 milhões de reais, teria crescido 5% e teria totalizado 394,4 milhões de reais. O nosso EBIT recorrente, ele sofre impacto tanto pela tributação da PIS e da COFINS, como do crédito sobre a depreciação. O nosso EBIT recorrente, então, que totalizou 161,2 milhões de reais, um crescimento de 31,6%, teria totalizado 163,7 milhões de reais, um crescimento de 33,7%. Já o nosso resultado líquido recorrente, que além dos impactos da PIS e da COFINS, do crédito de depreciação, ainda é impactado pelo imposto de renda e contribuição social. Então, o nosso lucro líquido, que foi 239,4 milhões de reais, um crescimento de 45,9%, teria apresentado um crescimento de 52,7%, totalizando 250,5 milhões de reais. Aqui falando um pouco como é que foi o desempenho do mercado interno e do mercado externo, então falando primeiro das marcas da divisão 1. As marcas da divisão 1 tiveram um crescimento da receita líquida de 4,9% do sell-in e um recuo marginal de 0,8% do volume, o que representa um crescimento da receita líquida por par de 5,7%. Este crescimento
da receita, ele é puxado, como eu comentei anteriormente, pelo segmento masculino, composto pelas marcas Haider, Cartago e Mormai, e também pelo segmento Kids. Então, esses dois segmentos aí que foram os que puxaram o desempenho das marcas da divisão 1 neste terceiro trimestre. Já a linha feminina, composta por Zaxy, Grenda e Azaleia e Ipanema, tiveram uma performance inferior ao do terceiro trimestre do ano passado. No segmento feminino, as marcas Grenda e Azaleia, elas apresentaram um desempenho positivo, e a marca Zaxy foi que puxou para baixo o desempenho do segmento feminino, em função de uma base muito forte de comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Já em Ipanema, a gente vê recuos em função de uma maior concorrência aí no mercado, e a concorrência trabalhando com bastante promoções e descontos, especialmente na ponta. Então, isso tem atrapalhado um pouco o desempenho da Ipanema neste terceiro trimestre, assim também como um desempenho inferior da coleção que foi lançada no ano passado e nesse ano. Também o desempenho das marcas da divisão 1, ele sofreu um impacto em função de postergação de pedidos do terceiro trimestre para o quarto trimestre, na ordem de mais ou menos 1 milhão e meio de pares. E o que a gente tem visto nas marcas da divisão 1 é um sellout bastante oscilante. Então, o mercado na ponta ele apresenta momentos de um cenário positivo, com vendas crescentes na ponta, mas vem um outro mês com um momento mais negativo. Então, as vendas na ponta estão bastante brigadas e bastante oscilantes. Quando a gente olha o desempenho da Melissa foi bastante forte. O Sell-in cresceu 53,3% em receita líquida, 38% em volume, o que representa aí um crescimento da receita líquida por par de 11,1%. Isso é reflexo especialmente de uma menor participação de produtos na Melisale, ou seja, estamos vendendo mais produtos a preços cheios. E esse excelente resultado do sell-in da Melissa, ele é reflexo da boa aceitação dos produtos dessa nova coleção que está chegando nas lojas, também da coleção do ano passado, da Primavera-Verão 23-24, mas os produtos da coleção em 24 e 25 que já estão chegando nas lojas também estão com uma ótima aceitação. Nós tivemos aí um incremento de 9 lojas, comparado ao terceiro trimestre do ano passado. Em setembro de 2023, encerramos o trimestre com 402 lojas, e agora estamos com 413 lojas. Já o mercado externo, a gente vem percebendo aí um cenário bastante desafiador, de forma generalizada, em todas as regiões do mundo, especialmente a América Latina, que representa cerca de 60% das nossas exportações. Então, a gente vê alguns países como Argentina e Bolívia com escassez de dólares e dificultando a vida do importador. Na Argentina, a gente já vê sinais de melhora. Nós tivemos um crescimento robusto neste terceiro trimestre, mas continuamos vendo aí volumes bastante abaixo de níveis históricos. Também vemos desafios no mercado de atuação da GGB, com redução tanto de sell-in da Grendene para a GGB, como redução do sell-out da GGB para os seus respectivos clientes. China, como a gente tem visto aí, vem apresentando um desaquecimento da economia. Inclusive o governo hoje lançou aí um plano para reaquecer a economia, mas a economia vem sofrendo, o consumo vem recuando. Nos Estados Unidos, o consumo ele migrou muito de lojas premiums para lojas off-price. As grandes redes varejistas, que é onde vendemos os nossos produtos, vem reportando aí cenários difíceis de venda, onde a gente tem observado vendas crescentes no mercado norte-americano, é naquelas lojas que chamamos de off-price ou discount stores, TJ Maxx, Ross, Marshalls. Essas lojas sim estão reportando ótimos resultados, mas não é onde vendemos os nossos produtos. Os nossos produtos até são vendidos nessas lojas, mas quando são sobras de coleções antigas.
Então, onde majoritariamente vendemos nossos produtos, grandes lojas de departamento, o comportamento de vendas continua bastante complicado. Outro fator que tem atrapalhado as exportações é a irregularidade nas escalas dos portos brasileiros. A gente tem, por exemplo, agendamentos para embarque de calçados e o navio simplesmente não para no porto, já vai para o porto seguinte. Então, isso acaba gerando atrasos nos embarques e atrapalhando as vendas do trimestre. Mas a gente tem visto também a ampliação das exportações de calçados asiáticos de forma generalizada, mundo afora, então isso também tem comprometido um pouco as nossas vendas e também conflitos bélicos no Oriente Médio têm impactado as vendas na região. Como é que foi o nosso desempenho nas exportações? Depois desse breve resumo do cenário, então a receita bruta ela recua 5,4% em reais, em dólar ela recua 16,7%, o volume ele recua 13,5% e a receita bruta por par ela cresce 9,3% em reais. Essa queda, tanto em receita como em volume, não é uma particularidade da Grendene. O setor de calçados como um todo, as exportações de calçadas de brasileira como um todos, vem sofrendo, tanto que neste terceiro trimestre a receita das exportações de calçados brasileiros em dólar recuou 9,8%, enquanto o volume apresentou um recuo de 10,4%. Ou seja, é um cenário que vem afetando todo o setor de calçados como um todo. Falando agora aqui quais são os fatores que contribuíram para o crescimento da nossa receita bruta, que saiu de 842,3 milhões de reais para 926,4 milhões de reais. Então, o volume no mercado interno ele agregou 7,4 milhões de receita. Os fatores preço e mix agregaram 84,6 milhões de reais de receita. No mercado externo, o volume reduz a nossa receita bruta em 19,4 milhões de reais. Preço e mix reduzem 4,7 milhões de reais a nossa receita bruta. E o câmbio, que foi 13,6% mais forte que no terceiro trimestre de 2023, agrega 16,3 milhões de reais de receita para a companhia. Olhando aqui o nosso CPV, como eu comentei, a nossa margem bruta ela apresentou um crescimento de 45,5% para 47,9%, um crescimento de 2,4 pontos percentuais em função da queda do nosso CPV. E dentro do CPV, a gente vê aí melhoras em todos os componentes em relação ao terceiro trimestre de 2023, e quando a gente vê em relação ao histórico, lá desde o terceiro trimestre de 21, a gente vê melhoras em todos os componentes, menos no componente mão de obra, em função dos dissídios que tivemos aí ao longo do período, em função também da comercialização e do embarque de produtos de maior valor agregado, são produtos com maior complexidade, demandam mais mão de obra, e também em função de menores volumes, o que acaba, onde faz com que a gente consiga diluir menos os custos com mão de obra. Quando nós olhamos o nosso indicador de receita líquida por par e CPV por par, a gente vê que a receita líquida por par ela cresce 10,4% quando comparado ao terceiro trimestre do ano passado, enquanto o CPV por par ele cresce 5,7%, ou seja, nós crescemos a receita por par em intensidade superior ao crescimento do custo do CPV por par. E esse comportamento a gente pode observar em toda essa série histórica. Se a gente pega o crescimento médio anual da receita líquida por par desde o terceiro trimestre de 2021, a gente apresenta um crescimento médio anual da receita líquida por par de 6,6%, enquanto o crescimento médio por par do CPV é de 4,2%, indicando aí novamente a nossa capacidade aí de elevar a receita líquida por par e, ao mesmo tempo, controlar os nossos custos de produção, que apresentam um crescimento inferior ao crescimento da receita líquida por par. Olhando as nossas despesas operacionais recorrentes, elas crescem, mas crescem em intensidade inferior ao crescimento da receita líquida por par, ela cresce 13,5%, em comparação
a 8,8% do crescimento da receita líquida recorrente. Com isso, as despesas operacionais recorrentes, elas passam a representar 26,4% em relação a 27,7% no terceiro trimestre do ano passado, ou seja, passam a representar 1,3 pontos percentuais a menos. Como é que foram as nossas despesas comerciais recorrentes? Elas crescem 3,8% no período, ou seja, inferior ao crescimento da receita líquida. As despesas recorrentes variáveis crescem 9,8%. Aqui dentro está fretes, comissionamento, e licenciamentos. Publicidade cresce 12%, a um patamar superior ao crescimento da receita líquida, mas aqui é em função de maiores investimento em marketing para fortalecimento das nossas marcas. Os investimentos em publicidade representaram 4,9% da receita líquida, ainda abaixo dos patamares históricos de 6 a 6,5%. E as outras despesas aqui, elas recuam 12,9%. Aqui dentro de outras despesas, nós temos despesa de pessoal, temos despesas de viagem, convenções e diversas outras. Ou seja, as despesas comerciais recorrentes, elas representavam 24% da receita líquida e passaram a representar agora 22,9%. Quando a gente vai para as despesas gerais e administrativas, o mesmo comportamento, elas crescem, mas crescem em intensidade inferior ao crescimento da receita, e por conta disso, elas passam a representar 3,7% da receita líquida, em comparação a 4% no terceiro trimestre do ano passado. Aqui, graficamente, a gente mostra o que impactou o nosso EBIT e o EBIT recorrente. Então, o EBIT contábil, ele cresce 58,7%, saindo de 91,6 milhões de reais para 145,3 milhões de reais. Quando nós desconsideramos os itens não recorrentes, o crescimento é de 31,6 milhões de reais. O EBIT recorrente sai de 122,5 milhões para 161,2 milhões de reais. E aqui a gente vê que o principal impacto aí no EBIT recorrente é o crescimento da receita líquida, e também temos aí todos os demais componentes, CPV, comissões, fretes, crescendo, mas crescendo em intensidade inferior ao crescimento da receita, e por conta disso a gente tem esse avanço do EBIT e do EBIT recorrente. Dentro dos itens não recorrentes, o principal componente é a equivalência patrimonial da GGB, em função aí do período de maturação da GGB, que ainda não atingiu o break-even. Olhando aqui o resultado financeiro, nosso resultado financeiro ele foi 115% superior ao do terceiro trimestre de 2023, mesmo com uma Selic média 2,9 pontos percentuais inferior ao do terceiro trimestre do ano passado. Isso em função de um saldo médio aplicado 45% superior. Tivemos um saldo médio aí de 1,6 bilhões de reais em comparação a 1,1 bilhões de reais no mesmo período do ano passado. Além disso, os nossos projetos de desenvolvimento imobiliário também tiveram um desempenho bastante positivo e contribuíram para esse resultado de 108,7 milhões de reais deste resultado financeiro. Hoje, a nossa carteira, que nós denominamos a carteira do Comitê de Investimentos, que temos a autorização para aplicar até 850 milhões de reais, ela é composta 100% por projetos de desenvolvimento imobiliário e totaliza hoje 532 milhões de reais. O nosso e-commerce ele continua crescendo, o GMV cresceu 26,8% no terceiro trimestre, o volume ele recua 19,3%, e esse volume recua em função do o menor volume de produtos que participaram do mês seio, ou seja, estamos vendendo mais produtos a preços cheios, o que aumenta o ticket médio. O volume de sessões cresceu 21,8%, tivemos 15,1 milhões
de usuários acessando nossas plataformas. A margem bruta, ela cresce 1,7 pontos percentuais para 70%, enquanto o nosso EBIT recorrente, ele recua 9,8 milhões para 9,8%, me desculpem, para 1,4 milhões de reais. Esse recuo do EBIT, ele é em função da maior participação das vendas via Omnichannel, ou seja, as vendas são feitas através dos nossos sites, mas o produto sai do estoque do lojista. Então, com isso, quem faz a venda é o lojista, como sai do estoque dele, e o lojista acaba pagando uma comissão para a Grendene. As vendas totais online da companhia cresceram 0,3 pontos percentuais, saíram de 2,5% para 2,8%. E quando a gente olha a participação das vendas da Melissa no online, elas recuam de 10% para 8%.